essa é a nossa primeira aula da matéria de português. E nessa aula aqui, você vai ter anexo esse PDF resumo, que é a apresentação da aula, e ao mesmo tempo o seu resumo em PDF da matéria, para você poder estudar a teoria. Então, você vai acompanhar aqui comigo durante as aulas, depois você pode imprimir ou não, apenas consultar pelo seu celular, pelo computador ou tablet, para você ler esse resumo, voltar aqui na aula, estudar, que isso vai ficar muito mais prático e vai te ajudar bastante na sua preparação. E olha só, aqui na nossa primeira aula de português, eu já trago aqui para você ver a respeito do edital, a parte de português, que é essa tela aqui que você está vendo, tá bom? Então, todos esses assuntos são assuntos que podem cair na sua prova dentro da matéria de português. Ai, Pri, eu ouvi falar sobre um edital verticalizado. O que é isso? Como que funciona? Na verdade, o nosso curso aqui é como se fosse um edital verticalizado em formato de videoaulas. Por quê? Quando você tem aqui na tela o edital, igual você está vendo, essa parte em amarelo é o primeiro tema, o primeiro assunto cobrado dentro de português, que é sobre a nossa aula de hoje. E todas as outras aulas, né, que são no total de 10, porque são 10 assuntos aqui dentro desse edital. Um edital verticalizado é quando a gente divide todos esses assuntos para ficar mais fácil de você ver, observar o que você precisa estudar e cheque ali pouco a pouco estudando cada assunto desse. A gente vai fazer exatamente isso, só que de uma forma mais aprofundada ainda. Cada assunto estudando através de videoaulas, e aqui no curso você já viu que serão 2 aulas. Essa que é a aula número 1A, que é sobre teoria. Eu vou explicar para você o que você precisa saber desse primeiro assunto. E logo em seguida vai ter a aula número 1B, onde a gente vai resolver algumas questões. Só que essas questões que a gente vai resolver não são questões assim de escola, sabe? Igual quando a professora dá aqui o tema, agora vamos fazer algumas questõezinhas para ver se você aprendeu. Não, a gente não vai perder tempo com questões tão simples assim. Então eu trago aqui para vocês questões de concursos públicos da Banca FGV, de português, sobre esse assunto que a gente acabou de estudar, tá bom? Então, às vezes você pode pensar, nossa, mas a Pri ensinou isso daqui, depois lá na hora da questão caiu uma coisinha a mais ou caiu alguma coisinha diferente. Não tem problema, tá? É até melhor porque você está estudando do jeito que você vai ser cobrado, que é com questões da FGV para concursos públicos, tá bom? Não ia adiantar eu trazer aqui questãozinha fácil só para você responder aqui o que você aprendeu e você se sentir que, nossa, você acertou e foi bem, e na prova depois ir mal. Eu quero que na prova você vá bem. Então, por isso que todas essas questões aqui que eu tô trazendo nas aulas B de todas as matérias são questões de concurso público, tá bom? Então não se preocupe se você vê alguma coisinha a mais ou a menos diferente, porque é focado em provas de concurso. E eu vou trazer para vocês também, aqui nessa plataforma do curso, algumas questões, um quiz que você consegue responder dentro aqui da própria plataforma, tá? Após aqui a aula A e a aula B, você já consegue consultar. Se esse quiz já estiver disponível, você vai conseguir visualizar, senão é só aguardar que eu vou disponibilizar. Daí sim, pelo quiz, você pode ir testando seus conhecimentos com questões assim mais fáceis, digamos, introdutórias sobre a aula, porque o nosso conhecimento, ele é construtivo, né? A gente vai começando, aprendendo aos poucos, até a gente chegar ali num conhecimento mais abrangente, sabendo que a gente está dominando o mesmo assunto, que você vai ir bem e vai utilizar na prova. Então, qual que é o assunto da nossa primeira aula aqui de português? Elementos de construção do texto e o seu sentido. Então, a gente vai aprender o gênero do texto. Existem textos literário e não literário, textos narrativos, descritivos e argumentativos. E também sobre interpretação e organização interna. Então, esse é o assunto que nós vamos aprender aqui na nossa primeira aula de português. Então, primeiramente, o que é um texto literário e o que é um texto não literário. Os textos literários predominam o aspecto subjetivo, com ênfase no conjunto de associações conotativas que podem ser exploradas a partir de descrições de pessoas, cenários,
paisagens, espaço, ambientes, situações e coisas. Vale lembrar que os textos descritivos também podem ocorrer tanto em prosa como em verso. Por exemplo, poema, letra de música, conto, crônica, narrativa, novela, romance, peça de teatro e roteiro de cinema. Então aqui a gente está vendo primeiro sobre o texto literário, tá? Quando a gente lembra em literatura, a gente já vai lembrar aqui, olha só, em um poema, né? Então sim, quando você vê um poema, ele é um texto literário. Mas não somente poemas, né? Olha aqui quantos exemplos. Letra de música, conto, crônica, novela, romance, tudo isso. Então, e você vê que ele tem um aspecto subjetivo, tá? E ele vai descrever aqui, ó, pessoas, cenários, lugares. Pri, então, na prova, né, no concurso, pode ser que caia uma pergunta, apresente um texto e me pergunte qual que é aquele texto? Não. Dificilmente em prova de concurso vai pedir para você analisar, julgue o texto se ele é literário e tal. Pode ser sim que eles perguntem, mas não que isso seja a única pergunta ali daquela questão, né? Dentro da questão vai vir ali várias coisas para você julgar e pode ser que te apresente um texto literário e coloquem ali em alguma alternativa, porque esse texto jornalístico e tudo mais, e você vai e marca aquela. Então, aquela alternativa tá errada, porque se está falando que o texto jornalístico e foi te apresentado uma crônica, por exemplo, então é literário. Então, assim, são esses detalhes que você precisa saber, tá? A base do português, todas essas aulas que você vai aprender aqui comigo, é realmente a base que você precisa para fazer qualquer prova de concurso público. Não significa que na prova vai ter uma questãozinha para cada assunto, para cada aula aqui. Mas somando todo o seu conhecimento, você vai conseguir aplicar nas questões. Porque pode ser apresentado para você uma questão de crase, por exemplo, mas que para resolver aquela questão, você não precisa saber apenas crase. Tem ali uma interpretação, pode ter um estilo de texto, tudo ali junto numa única questão, tá? A tendência dos concursos é ir dificultando e normalmente é isso que acontece. Depois vocês vão até identificar nas questões de concursos que eu vou trazer aqui para vocês. Então, aqui, após os textos literários, a gente tem também um exemplo do não literário, que é até bom aí para a gente comparar. Então, o que é o não literário? Ele possui uma descrição técnica, que é um tipo de descrição objetiva. Ele recria o objeto usando uma linguagem científica, uma linguagem precisa. Olha a diferença. Esse tipo de texto é usado para descrever aparelhos, o seu funcionamento, as peças que o compõem, para descrever experiências e processos. Olha esse exemplo aqui, ó. Porta-malas, 2 pontos. O compartimento de bagagens possui capacidade de 465 litros, que pode ser ampliada para até 1.500 litros, com o encosto do banco traseiro rebaixado. Então, já pensou se cai uma questão na sua prova, aparece lá um texto parecido com esse aqui do porta-malas, né? Dando informações, um texto com linguagem técnica, científica, descritiva, ok. Daí você vai lá, daí você já pensa, esse aqui é não literário. Só que na hora de responder as questões, você está em dúvida entre duas. E uma delas fala ali o assunto que foi tratado o texto, e ali no finalzinho cita, né? É um texto literário. Daí você já observa e já fala, literário não, tá errado, esse texto aqui é não literário. Agora você já sabe distinguir o não literário do literário. Então é dessa forma que pode aparecer na sua prova, tá bom? Daí o próximo tema que nós temos aqui é sobre textos narrativos. Vamos ver o que significa aqui na teoria, né, a descrição, a explicação de um texto narrativo. Ele é um tipo de texto que relata uma história real, fictícia ou mescla de dados reais e imaginários. Apresenta personagens. Olha só as características de um texto narrativo. Ele tem personagens, tem um tempo, tem um espaço, né, um local onde acontece, e são organizados por uma narração feita por um narrador.
Então, quando você identifica ali no texto que tem um narrador contando fatos, já fica mais fácil de você identificar que é um texto narrativo. Possui um conjunto de ações. A maioria dos verbos são verbos de ação, olha só. E agora você precisa saber cada uma dessas palavrinhas aqui, o que significa. O que é um enredo? São conjunto de ações. E o espaço é o lugar onde aconteceu uma ação. Então, lá tá lá uma história, fala assim, no Oriente Médio, então qual que é o espaço, né? O lugar no Oriente Médio. Um personagem matou o outro ao verbo de ação, matar. Qual que foi a ação que aconteceu? Um assassinato. Tempo, quando ocorreram, né? Então, quando? Então, há 50 mil anos atrás é o tempo. E daí, a introdução é a parte inicial da história. O desenvolvimento é a história propriamente dita. E a conclusão é o final da história. O narrador, então, é aquela pessoa que conta a história, tá bom? E existem textos narrativos onde o narrador, ele é pessoal, ou seja, está na primeira pessoa. Então, você vai ver escrito assim, eu, há muitos anos atrás, estava no Oriente Médio, né? Ou se for, como é a maioria, né, a gente encontra, o narrador é impessoal, é na terceira pessoa. Então, o narrador tá contando ali a história, só que ele não é um personagem, ele não faz parte. Então, ele nunca vai falar eu, ele vai falar ele. Ele esteve lá no Oriente Médio há 50 mil anos atrás, ele matou o rei, enfim. Essas vão sendo as histórias, tá? Então, esse aqui é mais um tipo de texto para você poder identificar, mais um gênero que é o narrativo. O próximo que nós vamos ver aqui é o descritivo. Esse daqui, ó. Texto descritivo. Qual que é a diferença, né, do narrativo? O descritivo, ele é a representação com palavras de um objeto, lugar, situação ou coisa, onde procuramos mostrar os traços mais particulares ou individuais do que se descreve. É aquele texto ali que tem mais detalhes, né? Ele vai explicar, mas não assim, somente um porta-malas, por exemplo, como a gente viu, né, no não literário. Não somente falando ali especificamente como é, mas ele pode descrever, olha aqui, ó, um lugar. Ele vai contando conforme assim você vai lendo, você consegue imaginar, até ver como que é esse lugar, ou uma situação e tudo mais. É qualquer elemento que seja apreendido pelos sentidos e transformado em imagens. Então é isso que eu acabei de falar, você vai lendo, vai descrevendo, você consegue até imaginar ali, visualizar a situação, o lugar que está sendo contado. E sempre que se expõe com detalhes um objeto, uma pessoa ou uma paisagem a alguém, né? Tá contando, tá descrevendo. Está fazendo aqui, ó, o uso da descrição. Vamos ler aqui esse exemplo. De longa via alheia, onde a tarde era clara e redonda, mas a penumbra dos ramos cobria o atalho. Ao seu redor havia ruídos serenos, cheiro de árvores, pequenas surpresas entre os cipós. Todo o jardim triturado pelos instantes jamais apressados da tarde, de onde vinha o meio sonho pelo qual estava rodeada, como por um zunido de abelhas e aves. Tudo era estranho, suave demais, grande demais. Clarice Lispector. Então, esse daqui é um trecho de um texto descritivo. Você vê que aqui a Clarice Lispector, ela começa a contar que era uma tarde, você já começa a imaginar mais ou menos o horário. Falava ali, ó, que tinha uma penumbra, não estava claro, não estava escuro, tinha ruídos, cheiro de árvore. Você já não consegue ir criando uma imagem aí na sua cabeça de mais ou menos, ó, cipós, como que seria esse local? Então, é isso que o texto descritivo faz. Vamos ver aqui agora o próximo tema, que é o texto, o gênero, né, textual argumentativo. Vamos lá. Argumentativo é aquele que tem como principais características defender uma ideia, hipótese, teoria ou opinião.
Se você já fez, por exemplo, uma redação para concurso, para Enem ou até na escola, você já se deparou com aquela palavra, né? Faça um texto dissertativo argumentativo. Ou seja, esse argumentativo, você vai pegar o tema ali da redação, vai falar sobre aquele tema, mas você tem que defender uma ideia, tá? Então, assim, nessa prova aqui do IBGE não tem redação, é só a prova objetiva mesmo, mas numa redação, defender uma ideia é você falar o que você pensa sobre aquele assunto e não só dar sua opinião, você tem que sim dar argumentos, fazer citações, dados para você estar defendendo essa ideia. Então, quando você vê algum texto, você lê que o narrador ou ali o que está escrito está puxando para uma opinião, né? Está puxando para um lado, ainda mais se for um tema assim social, né? Falando ali, puxando mais para uma opinião, você está vendo que é um texto argumentativo. Se você vê ali que coloca dados, olha, em 2010 os números eram esse, hoje os números são esses aqui, compara. Então podemos concluir que devido a isso, a pessoa está argumentando para defender aquela ideia, para defender aquela opinião. Então, isso é uma característica de um texto argumentativo. O objetivo é convencer o leitor para acreditar. Então, assim como numa redação, você precisa até o final defender aquela sua ideia, concluir para convencer a pessoa. Qualquer outro tipo de texto, não necessariamente redações, mas quaisquer outros textos argumentativos vão defender e vão tentar te convencer daquela posição. Tem uma estrutura bem definida. Apresenta a sua tese e depois utiliza justificativas e alegações com o propósito de persuadir a sua audiência, de convencer. Deve apresentar 3 elementos: a tese, que é o ponto de vista que será defendido. Então, se o tema é violência nas escolas, por exemplo, e o texto sobre esse assunto, a tese do texto o governo precisa criar medidas urgentes para diminuir as violências na escola. Então, a tese é que o governo tem que resolver. Então, essa é a tese. Outra coisa aqui, argumentos, que é que sustentem esse ponto de vista. Então, a pessoa vai ter ali no texto argumentos por que é culpa do governo, por que o governo é responsável. Ele tem verba destinada para educação, para saúde, então ele deve fazer isso. E ali argumentando, citando. E a conclusão condensa e reforça o que já foi apresentado. Então, diante da tese, dos argumentos, a conclusão junta tudo isso e dá aquele arremate final. Então, fala, olha, diante de tudo isso que foi apresentado, o governo tem que se responsabilizar para que essas coisas não aconteçam mais, para que pare a violência nas escolas, ataques e tudo mais. Então, tudo isso daqui são características de um texto argumentativo. E mais um que nós temos aqui agora para estudar, não é mais gênero textual, os gêneros foram esses que nós vimos até agora. Outro item, dessa parte do nosso edital é sobre interpretação e organização interna. Tanto você fazendo um texto ou numa prova objetiva, lendo um texto para entender ele, interpretar, para responder as questões, você precisa saber sobre interpretação de texto, tá? E aqui eu separei algumas dicas para você fazer, porque a gente sabe que uma das maiores dificuldades, dos alunos é a matéria de português, e dentro de português o que mais aparece, não é todas as questões, mas o que aparece muito nas provas de concurso é a interpretação de texto, e também é o que as pessoas têm mais dificuldade. Às vezes as pessoas erram a questão, não porque não entendeu, o que não sabe ali o assunto, até sabe, mas achou que estava perguntando de um jeito e era na verdade outra coisa que a questão queria perguntar. Ou na resposta achou que estava falando de uma forma, mas estava defendendo o contrário. Então, por isso que é importante você saber interpretar bem, tá? E assim, uma coisa, antes de começar a ler as dicas aqui para você, treinar a leitura, tá? Tanto os textos das últimas provas aqui do IBGE, qualquer outra prova que você conseguir,
textos, leia muito. Quanto mais você lê, não importa o assunto. É até bom que você leia textos na internet que vão te ajudar assim a ficar mais antenado, mas quanto mais você lê, mais você pratica essa interpretação para usar depois na prova, tá? Então, primeira dica aqui, ó. Lá na prova, você vai ler todo o texto que te apresentar, procurando ter uma visão geral. Então, você não vai ler o texto linha por assim, parando, voltando. Não, dá aquela primeira lida para você ver a visão geral do assunto. Depois, se você encontrar palavras desconhecidas, você não vai interromper, parar e ficar ali matutando e tentando entender aquela palavrinha. Não, vai lendo, não pode perder tempo. O importante nessa primeira leitura é entender o contexto. Inferir, o que é inferir? Você vai deduzir o que está querendo dizer, o que ele está querendo defender, você vai fazer essa percepção. Depois, quando você estiver respondendo as questões, você vai voltar ao texto quantas vezes precisar. Muitas questões falam, lá no texto, no parágrafo tal. Então, assim, você vai responder ali, volta lá no parágrafo e leia de novo, para você ter mais fresco na sua memória e conseguir responder de forma mais assertiva aquela questão. Não permitir que prevaleça as suas ideias sobre as do autor. Então, sempre responder as questões de acordo com o que está escrito ali no texto, não de acordo com a sua opinião sobre o assunto. Fragmentar o texto em parágrafos para melhor compreensão, né? Então, às vezes você divide ali, nesse pedaço aqui do texto está falando mais sobre isso. Pode fazer vários rabiscos na prova, tá? Porque a prova não vai ser corrigida a prova, eles vão corrigir só a folha de gabarito, aquela das bolinhas lá no final. Então, a prova você pode riscar, fazer o que você quiser. Verificar com atenção e cuidado o enunciado de cada questão. Então, às vezes você lê a pergunta ali correndo, já vê uma resposta, já marca, achando que aquela é certa, mas na pergunta era outra coisa que estava querendo que você marcasse. Às vezes tinha a palavra exceto, não, qual que é a incorreta. Então, tudo isso tem que prestar muita atenção. E também ver que o autor defende ideias e você deve percebê-las. Então, quando você está lendo um texto, ainda mais que um texto normalmente é argumentativo, o autor ele tem ali aquela opinião e ele vai puxando para aquele assunto, para aquela ideia dele, e você tem que fazer essa percepção que vai te ajudar na resolução de questões, tá? Então, muito importante que você saiba interpretar os textos, tá bom? E fazer toda essa organização interna. Agora, o que eu quero falar para você, novamente, retomando aqui do início da nossa aula, é que a próxima aula, a aula B, é sobre questões para responder. Você pode fazer na ordem, logo após aqui essa aula de explicação, pode intercalar com leitura, fazer do jeito que você achar melhor. Mas lembre-se que as questões que você vai fazer agora são questões da FGV, de provas anteriores de concursos. Então, você vai usar essa base que nós aprendemos aqui na aula de hoje para ver como que cai em questões, tá? Vão ser assuntos diferentes, formas diferentes de perguntar, mas a essência, o que você precisa saber, o que você aprendeu agora, você vai responder não só essas perguntas dessa primeira aula, mas também toda essa base vai te ajudar para responder as perguntas das outras aulas de português e como é interpretação, como é português, toda essa observação, também perguntas das outras matérias, o que você estuda para português é muito importante. Espero que você tenha gostado da nossa primeira aula. Foi um pouquinho assim mais extensa, né? Porque português, o início, tem muita matéria, muito conteúdo, mas não são todas as aulas que vão ter esse tamanho. Tem aulas que você pode ver aqui na plataforma que são mais curtas, porque em menos tempo eu consigo te passar o que você precisa saber. Então, espero que você tenha gostado. Comente aqui na aula e eu te espero na próxima. Até lá!